primeira coluna, aqui a coluna, essa coluna representa as faces do dado 1. Essa linha aqui, ó, representa as faces do dado 2. E aqui eu vou ter a soma das faces. Né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7. E segue desse jeito até o 6. Somei todas. Ok, então os dois dados estão aí, os dois dados estão aí, e todas as informações referentes à soma das faces desses dados possíveis também. Então, quantas somas tem aí dentro? Você pode contar de um por um e você pode fazer a relação base vezes altura, né? Quantos casos possíveis nós temos? Nós temos 36 casos possíveis. Tem 36 somas aí dentro, já que eu tenho 6 faces de um dado e 6 faces de outro dado. Então, os casos possíveis, lembre lá da frequência relativa. É a frequência absoluta dividida pelo total. Então, a probabilidade é a mesma ideia. Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Ok, então, no máximo, aí eu vou ter 36 possibilidades de soma para os dados. Agora, eu preciso dos casos favoráveis. Para os casos favoráveis, vocês vão precisar interpretar as questões. A questão, qual é a soma que ele quer? 3 ou 7? Então, você podia arriscar, você podia fazer um X, você podia pintar, podia fazer o que for. Onde é que dá 3 e onde é que dá 7? Aqui e aqui, certo? Então, quantos 3 aparecem na soma? Aí eu vou ter duas somas de 3. Quantas somas quantas as somas que dão 7? 6. Então, quantos casos favoráveis eu tenho? 8 casos favoráveis. Você tendo os casos possíveis e os casos favoráveis, é só colocar na fórmula de probabilidade. Então, aqui a probabilidade vai ser 8 sobre 36. Vocês percebem que 8 e 36 são múltiplos do 2 e do 4. Então, simplifique sempre pelo maior. Né? Simplificando por 4, a gente vai ter aí que a probabilidade da soma C3 ou C7 é 2 sobre 9. E aí a alternativa é ok, vamos lá. Primeira coisa, o que é anagrama? Anagrama é quando você troca as letras de posição ou os números de posição e forma outros, com sentido ou sem sentido. Na matemática, quando a gente trata de anagrama, a gente está falando de análise combinatória, está falando de fatorial. O que é isso? Quantas letras tem na primeira opção? Quantas possibilidades para eu escrever a primeira letra eu tenho? Eu tenho 6, considerando que saíram todas. Na segunda posição, eu tenho quantas? Vou ter 5, porque já usei uma letra, a segunda vai ter 5. Quantas possibilidades eu vou ter na terceira letra? Eu vou ter 4. Não é isso? Eu vou ter 4 possibilidades. Nessa daqui, eu vou ter 3 possibilidades, nessa eu vou ter 2 possibilidades, e na última eu só vou ter a que sobrar, que é uma possibilidade. Então, a palavra Brasil tem 6 letras. Então, todas as letras na primeira posição tem 6. Todas as letras, menos a que foi usada na primeira, vai ter 5. E por aí vai. Então, quando o problema trouxer para vocês falando sobre anagrama, meus queridos, tem que lembrar de quê? De fatorial. Fatorial de 6. Né? O ano passado foi a prova que teve as maiores notas possíveis. Foi a prova sobre análise combinatória. Eu não mostrei para vocês análise combinatória, eu mostrei o conceito de análise combinatória para que vocês reconhecessem, certo? Então, o que é essa exclamaçãozinha aqui, para quem nunca estudou isso aqui? Essa exclamação significa dizer que você vai multiplicar um número até 1, porque se você multiplicar com 0, vai acabar a conta todinha, né? Porque tudo multiplicado com 0 é 0. Então, 0 fatorial é 1. Lembrem disso. Então, quando o problema trouxer a palavra anagrama, vocês vão fazer o fatorial de quantas letras tem o nome. Então, Brasil tem 6 letras, então o fatorial de 6. Como é que faz o fatorial de 6? Você vai decrescer. Para quem nunca estudou isso aí, você vai decrescer. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembra do que eu estava falando na estante? Primeira posição, 6. A segunda posição, 5. A terceira posição, 4. 3, 2, 1. Então, você vai multiplicar tudo.
Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Vezes 1 não vai mudar nada. Então, o total de palavras, se a pessoa pegar, se fosse escrever a palavra Brasil, trocando todas as letras, ia escrever 720 possibilidades. 720 nomes. 720 papeizinhos. Ok. Esse é o total. Mas o problema, agora eu vou para os casos favoráveis, que é onde eu entro com o que a pergunta, com o que ele quer saber. O problema diz que quer que comece com uma vogal. A palavra Brasil tem duas vogais, o A e o I. Então, o que é que acontece? Se eu colocar a primeira posição vogal, sobra quantas possibilidades para as outras letras? Sobram 5, porque a primeira já está fechada. A primeira não é mais possibilidade, é certeza. A primeira posição é uma vogal. Então, sobram 5 possibilidades para as outras letras. Então, os casos favoráveis da vogal A vai ser 5 fatorial, porque a A já vai estar na primeira posição e as outras letras vão estar sendo distribuídas. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 120. E para a vogal I, a mesma coisa. Colocando a vogal I na primeira posição, vai sobrar 5 possibilidades para as outras letras, dá 120 também. Então, quantos casos favoráveis eu tenho? 120 para a letra A, que é vogal, 120 para a letra I, que é vogal. Então, aí eu tenho 240 casos favoráveis. Fazendo a probabilidade, eu tenho 240 dividido para 720. Simplificando por 10, eu vou ter 24 sobre 72. 24, 72 é múltiplo de 24, então dá para simplificar aqui por 24, que dá 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,333. Como a questão deu em porcentagem, vocês já estão quase carecas, né? Se eu tenho um número e quero transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100%. Professora, eu não fiz assim não, mas achei também 33%. Eu sei. Essa questão tem uma infeliz coincidência. Se o aluno pegar duas vogais e dividir por 6 letras, acha 1/3 também. Ah, no Enem eu não vou fazer cálculo. Viu? Mas você vai viver só para o Enem? Ou você vai aprender como calcular uma questão que traz um problema sobre anagramas? Certo? Então, ela tem essa infeliz coincidência. É uma infeliz coincidência de ter os números que coincidem, que são semelhantes. Porém, a maneira de resolver é totalmente diferente. Certo? Então, para quem fez 2 sobre 6, vai recorrigir e fazer a análise combinatória. Então, 0,33 vezes 100, aí eu vou ter 33%. Letra B. Fazer o evento complementar. Eu dei até um print do mapa mental, se vocês perceberem, isso aí tem no mapa mental. Quando é que eu faço um evento complementar? Quando eu tenho eventos no problema, ou seja, eu tenho já as probabilidades do problema, né, para fazer a intersecção, e um dos eventos não se concretiza. Ele não cumpre o que diz, né, porque estava se estudando a probabilidade dos animais daqui a 5 anos. Nesse estudo dos animais daqui a 5 anos, o gato não ficou. Então, eu vou fazer um evento complementar com o gato para descobrir a nova probabilidade dele. Como é que faz isso? Você vai pegar que é 100%, a certeza, menos a probabilidade do evento que não se concretizou. Então, vai ficar assim, ó. Eu coloquei até probabilidade do gato. Vai ser sempre 1. Agora, a probabilidade do evento depende do evento, depende da situação. E aí, ó, 1 menos 3/5. Se é 1 menos 3/5, vocês concordam comigo que aí tem MMC, porque eu tenho uma subtração de denominadores diferentes. Só que como o denominador daqui desse 1 é 1, você pode fazer a multiplicação cruzada, que não vai ter erro. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 3, 3. Eu sei que vocês não estão vendo 1 aqui, mas vocês estão no terceiro ano. Todo e qualquer número, o denominador dele é 1. Então, como foi que esse 1 virou 5? Processo de MMC, que eu não posso somar nem subtrair frações de denominadores diferentes. Então, aqui ó, é 5 menos 3, 2/5. Essa é a probabilidade do evento complementar do gato, já que ele não completou os 5 anos de vida. Ele não teve essa probabilidade porque ele morreu antes. Certo? Então, ao invés de usar 3/5, você vai usar 2/5.
porque só o cachorro está vivo. Agora você vai usar a fórmula de eventos independentes, né? Que é a probabilidade do conjunto A vezes a probabilidade do conjunto B. Ou seja, a probabilidade do gato vezes a probabilidade do cachorro. Porém, a probabilidade do gato foi até aonde ele ficou vivo. Então, aqui, ó, vai ser 2/5 vezes 4/5, já que o cachorro está vivo, então a probabilidade é para 5 anos. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 5, 25. Porque vocês sabem que aqui na subtração eu faço o MMC. Mas na multiplicação, né, é direto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se você marcou 12 sobre 25, foi porque você não leu o texto. E nem estudou o mapa mental. Certo? Porque no texto ele fala que só o cachorro está vivo. Então, se o gato entra em um evento complementar. Sendo assim, a alternativa correta nessa daí é a alternativa B. Grupo ou é arranjo ou é combinação simples. Porém, nesse caso, ele diz que é de forma aleatória. Se vocês lembrarem, o arranjo precisa de uma ordem. Para ter ordem, para ter critérios, para se fazer utilizar a forma de arranjo, são em questões que têm critérios. Nessa questão, diz que pode ser de forma aleatória. A única coisa que ele pede é que tenha todos os físicos em um grupo só. Então, eu vou usar a fórmula, para os casos possíveis, eu vou usar a fórmula de combinação. Como é a fórmula de combinação? Você pega o total de pessoas que tem na sala e o total de pessoas que você vai usar no grupo. E vai fazer isso aqui. O fatorial do total dividido pelo fatorial da quantidade de pessoas do grupo e vai descontar um grupo, né? Então, aqui vai ser 11 menos 4. Fatorial. O resultado de dentro do parêntese é um fatorial, certo? Então, é N, aqui é P, aqui é N e aqui é N menos P. Eu vou colocar essa forma para vocês. O que é isso? 11 é o total de pessoas que tem nesse laboratório de pesquisa. 4 é o número de pessoas que vai estar em cada grupo. É sempre desse jeito. Se for formação de grupo e for de forma aleatória, sim. Você vai usar a forma de combinação, certo? E aí eu vou dar uma dica para vocês, porque geralmente vocês não vão poder usar calculadora fazendo prova. Para resolver essa combinação, eu olho para o parêntese. Quanto é que dá a resposta do parêntese? 11 que tira 4, fica 7. 7 fatorial. Então, o número de cima, já que é um fatorial e ele vai ser multiplicado decrescendo, eu vou parar no 7, porque aí eu posso cancelar os iguais, já que é uma multiplicação. Então, vai ficar assim, ó. Quem é o fatorial de 11? 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, porque para no 1. Porém, no denominador, eu tenho 11 menos 4, 7. O que foi que eu fiz? Fiz 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 e parei no 7 fatorial, que é para minha conta não ficar muito grande. Na parte de baixo, no denominador, fatorial de 4. Como é o fatorial do número 4? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você vai até o 1, certo? Ok, aqui é o fatorial de 4. E o 7 fatorial não vou resolver. Porque se eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu posso cancelar os iguais que dá 1. Então, aqui, né, 11 que tira 4 fica 7 fatorial. E por que em cima parou no 7 também? Para poder fazer isso aqui, ó. Isso aqui dá 1. 7 fatorial dividido para 7 fatorial, não importa quanto que ia dar o número gigantesco que ia dar. Se são iguais, divide entre eles e fica 1. E aí eu posso resolver agora sem ele. 11 vezes 10, 110. 110 vezes 9, 990. 990 vezes 8 dá 7.920 possibilidades. Não, porque a parte de baixo tem que ser resolvida. Então, 7.920 dividido por 24, que é o resultado de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 permanece 24.
7.920 dividido para 24, daí as pessoas, uma sala com 11 pessoas para formar grupos aleatórios, que as pessoas podem ficar trocando, de 4 pessoas, aí vai ter 330 possibilidades. Isso são os casos possíveis. Agora eu vou fazer os favoráveis. Para fazer os favoráveis, eu tenho que entender o que é que a questão quer. A questão quer que o grupo tenha 3 físicos em um único grupo. Então, eu tenho 2 possibilidades nesses casos favoráveis. Uma é ter 3 físicos e uma vaga para 6 biólogos, que pode entrar um, pode ser outro, pode ser outro, pode ser outro. Então, 3 físicos já está certo, ele quer 3 físicos. Agora, essa vaga pode ser ocupada por um dos 6 biólogos. A outra situação são 3 físicos e a outra vaga ser composta por 2 matemáticos. Pode ser um ou pode ser outro. Então, os 3 físicos, pessoal, já está certo. Ele quer que sejam 3 de física. Já está certo. Só que são 4 pessoas, não são 3. Então, a outra vaga tem 6 possibilidades para biólogos e tem 2 possibilidades para matemática. Então, os casos favoráveis aí serão 8 possibilidades. Porque a outra vaga tem 6 possibilidades para o biólogo e 2 possibilidades para a matemática. Aí, agora que eu tenho os casos favoráveis e os casos possíveis, eu posso utilizar a fórmula da probabilidade, que é 8 sobre 330, dividindo dá 0,024, ou seja, 2%, equivalente a 2%, de ter um grupo formado só por físico. 0,024 está entre quais números? Está entre o 0,02 e o 0,03. Então, aí a alternativa C.